A gente fez uma vez, você organizou uma aula com uma pessoa paliativista, pessoa de fora, foi uma aula muito interessante, onde a gente falou, agora já entrando nesse assunto, onde a gente falou sobre os cuidados gerais e onde a gente falou até onde ir. Por exemplo, hemodiálise. Vale a pena dar alimentação enteral? Vale a pena? E aí, quais são os limites para isso? Então, Neto, primeira coisa, né? Uma coisa assim que eu vou te dizer que é uma situação até pessoal, porque eu sempre penso na questão da terminalidade, porque a vida, assim como todas as outras coisas, a vida é finita. Tá? Talvez a gente que mexa com isso o tempo todo, a gente tenha uma percepção maior do que os outros. E eu tinha uma sensação de que o dia que isso chegasse para mim, né, alguém muito querido para mim, viesse a ter uma doença terminal, que talvez eu ficava assim pensando assim, será que eu vou conseguir ter esse mesmo pensamento quando for comigo? Porque uma coisa é você falar para o outro, outra coisa é você experimentar aquela condição. É você viver aquilo. E eu experimentei. E eu tive exatamente a mesma postura que eu tenho com os pacientes, né? Porque a gente tem que ter esse olhar empático e saber que cada um vem de uma família, de uma formação, de uma cultura. E às vezes tem gente que de fato não está preparada. E como você disse, às vezes a questão é que o diagnóstico foi muito precoce, já num quadro muito avançado, então tem muito pouco a ser feito. E aquela família ainda não teve tempo para, vamos dizer assim, absorver aquela condição e para ter aquele entendimento. Tem gente que leva realmente mais tempo e, às vezes, ocorre de ir para a UTI e a família querer que faça algumas coisas. Então, vamos lá. O cuidado paliativo, ele não é não fazer nada. E quem estabelece as metas, pelo que tem nos manuais, pelo que tem normativa, inclusive da Sociedade Brasileira de Cuidado Paliativo, é uma decisão que não é da família, é uma decisão técnica. Ocorre que, de certa forma, a gente tem dificuldade de ter essa conversa com a família. Porque a família e o próprio paciente, porque eu já escutei de paciente, eu quero que me entuba, eu quero que faça hemodiálise, eu quero que você faça tudo. Sim. Então, a pessoa não está preparada. Mas isso tem nome. Isso chama-se distanásia. E distanásia, você está submetendo aquele paciente, aquela família, a um processo extremamente doloroso e que o resultado final vai ser o mesmo. Uma carga de, vamos dizer assim, de sofrimento que é muito grande. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E eu digo isso, que a gente tem que conversar isso com a nossa família e não é em situação de paciente oncológico somente. É em situação de fim de vida, porque hoje a população está mais longeva e você tem idosos na UTI que você não tinha e que, às vezes, a família tem dificuldade de perceber a terminalidade de paciente de mais de 90 anos. E viver uma vida longa e boa e que quando ela chega por alguma condição, a família questiona assim, mas ele andava, ele fazia isso. Mas ele já não tem mais o que fazer. Ali você já chegou, às vezes você vai dar o cuidado paliativo, que é o quê? Você tratar todas as situações agudas e os sintomas, mas com limitação terapêutica que a condição do paciente de comorbidade, de idade, permite. Não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, sem limite. Por quê? Porque isso tem nome, chama-se tratamento fútil. Isso não tem impacto na mortalidade, não tem impacto no desfecho, mas tem um impacto imenso no sofrimento, para o paciente e para o familiar. Né? Mas tem famílias que elas acham que o fazer tudo é submeter ao paciente a situações de extremo sofrimento. Neto, eu não quero isso para mim. Se na minha casa, eu repito isso várias vezes, se eu tiver numa situação de fim de vida, ou que eu vou ter uma limitação, que eu não consiga mais ser a pessoa que eu sou, se eu tiver uma sequela, eu quero limitação terapêutica para mim. Eu não quero que seja feita nenhuma distanásia, que é o quê? Instituição de tratamento fútil. Tratamento que não tem resultado. Sem resultado, é isso. Tratamento que só implica em prolongar o sofrimento, não é a vida. Sim.
A vida é uma coisa que a gente tem autonomia e independência. Né? A que preço você quer manter aquele paciente? Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível nas UTIs, você consegue manter um paciente em ventilação artificial, fazendo hemodiálise, com droga vasoativa, mas aquele paciente não vai sair dali. E aí, você quer se despedir da sua família dessa forma? Tem gente que sim quer. Mas isso é uma conversa difícil de se ter e que você não adianta ali naquele momento, naquela situação aguda, não dá. Você fazer uma família mudar de opinião de uma coisa que ela não parou para pensar, que é possível de acontecer com qualquer pessoa que esteja neste planeta. Vai acontecer com todo mundo. Eu costumo falar, a gente que mexe muito com isso, a pergunta é só, quando vai ser a nossa vez? Quando vai ser? Isso, a gente que mexe com isso o tempo todo. Eu acho que, assim, cada dia mais, né, eu gosto de ler sobre esse assunto, né, porque, assim, primeiro que é um paradoxo, né, porque o pessoal tem a impressão, a população geral, muito, mesmo médico, acha que o paciente vai para a UTI para morrer. Primeiro que a mortalidade na UTI ela é baixíssima, tá? Ela é baixíssima, porque a pessoa fala, foi para a UTI e vai morrer. Não. A mortalidade da UTI é muito baixa. O paciente bem indicado é um paciente que sai muito bem. E a gente precisa conversar em casa com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, sobre a terminalidade. O que a gente quer pra gente? Então, assim, eu tive muita dificuldade. É tão difícil isso que, assim, eu vou te contar. Você sabe que eu fui criada pela minha avó, praticamente, Sim. né? Eu tive, assim, um apego muito grande durante toda a minha vida. Minha avó foi uma referência. Assim, para mim, imensa. Então, e a minha avó era uma cardiopata grave, tinha uma insuficiência cardíaca, revascularizada 2 vezes. E no ano de 2020, ela veio a falecer. E quando ela ficou doente, ela já tinha sido internada outras vezes, eu tenho uma prima que é médica também, e nós tivemos um enfrentamento muito difícil, porque eu queria que estabelecesse uma meta, né? E a minha prima dizia que eu não tinha condição de estabelecer aquela meta, porque eu estava vendo uma foto e ela tinha um filme. E eu via claramente que a minha avó estava... Eu fui para o Rio de Janeiro para vê-la, e a minha avó, eu vi claramente que ela estava num processo de óbito. Quando eu cheguei na UTI, ela falou assim, a avó tem que ir embora. E naquele momento, que foi extremamente doloroso para mim, porque eu vou te falar que, assim, eu sinto falta dela todos os dias, eu percebi que eu precisava deixar, entendeu? Que eu não ia submeter a minha avó a um tratamento que eu sabia que ela não ia ter aquele coração de volta. E que fosse trazer muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Exatamente. Mas eu tive um enfrentamento muito difícil com a minha mãe, com a minha tia, irmã da minha mãe, com essa prima que é médica. Porque o ponto de vista delas era diferente do meu. No fim, nós tivemos que contratar um outro médico para ele dar uma opinião. Eu falei assim, olha, o médico que você escolher, se contratar, o que ele disser, nós vamos cumprir? Vamos cumprir. Tá combinado? Tá combinado. Então tá bom. Então vamos contratar uma pessoa para dizer pra gente. E ele disse, olha, realmente é um quadro terminal. Não tem o que fazer. Minha avó tinha mais de 80 anos. O que você ia fazer para uma pessoa que já tinha sido revascularizada 2 vezes, com um grau de insuficiência cardíaca grave, fazendo insuficiência renal, já com N problemas, vamos dizer assim, intestinais, inclusive, né? Tinha internado por uma condição do intestino, não tinha nada a ver com o coração, mas descompensou o coração e aquilo ali não tinha como reverter. E aí ele disse, olha, vamos limitar, né, os cuidados, né? E eu pude me despedir dela da maneira que eu achei adequado, né? Mas foi difícil. Então, assim, infelizmente, culturalmente, né, a nossa cultura aqui ocidental, né, ela não tem muito não tem. Ela não fala muito sobre isso. Na verdade, o princípio mesmo dos cuidados paliativos, ele vem, na verdade, dos Estados Unidos, vem da Europa, Estados Unidos em especial. Há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu assisti uma palestra de uma pessoa que falava exatamente isso. A gente precisa se preparar. E era uma pessoa muito... As pessoas precisam se preparar para o final.
Então, sim, na verdade, quando você percebe isso, aí ela tem livros, citava casos, fulano fez isso, se preparou, chamou a família, fez... Mas a gente não... na verdade, a nossa cultura latina, na verdade, não é só brasileira, não, é o latino. O latino, ele não quer isso, ele não fala sobre isso. Não. Lógico que existem situações que a gente vive hoje e não é incomum, não. Para mim acontece muito que é assim, olha, eu não quero sofrer, é isso que eu não quero, tá? Se eu chegar nesse ponto, eu não quero sofrer. E óbvio também que existem situações e situações. Eu tenho um caso que eu mantive lá na Santa Casa, que ficou no quarto 18, era na época, que ficou por quase 190 dias. Era um tumor cerebral que entrou em coma e eu mantive ele no quarto. Eu não sei se você conhece essa história. Foi um caso diferente. Era uma mãe, ele teve um tumor cerebral, era uma pessoa conhecida na cidade e era um cara de uns 40 anos. A história da mãe é de já ter perdido o filho por acidente de moto. E a gente foi prolongando e a mãe do lado, ficou o tempo todo. Então era um caso, como que aquela mãe ia se despedir? Ela precisava do tempo dela e ela já tinha enterrado o filho. A gente que é pai, é tão difícil isso. É muito difícil. E a gente manteve pelo tempo que precisava. Ele tinha pneumonia, eu tratava. Ele tinha infecção de urina, eu tratava. A gente alimentava. Mas o cuidado paliativo é isso. Vai. Na verdade, o cuidado paliativo, se você tem um evento agudo, você vai tratando. O que ocorre é a limitação de medidas invasivas, certo? Então, até que ponto você vai seguir com as medidas invasivas em relação ao desfecho? Porque o desfecho, ele existe, ele está lá. Então, mas não é que você não vai tratar uma pneumonia. Não é que se ele tiver um evento cirúrgico, é um paciente que tem uma doença, um tumor, que é um tumor de mau prognóstico, está avançado e o cara faz uma apendicite, tá? Você vai deixar ele morrer de apendicite? Você não vai. Você vai tratar a apendicite dele, você vai operar e ele vai sair da apendicite. Mas, se você chega, é um paciente que já está numa condição relacionada à doença, tá? E aí você tem uma condição que é intratável, e a gente sabe que a gente chega em situações que são intratáveis, é para essa população que a gente precisa limitar o tratamento. Por quê? Porque não tem impacto diretamente no desfecho, mas tem um impacto de sofrimento absurdo. Absurdo. Porque esses procedimentos, eles não são isentos de dor. E você não consegue manter o paciente sem os outros sintomas. E a família, ao longo do processo, vamos dizer assim, tem gente que de fato precisa daquele processo, daquele período de adaptação, quando é uma coisa, vamos dizer assim, inesperada, né? Que ela precisa disso. Mas hoje, Neto, a gente trabalha com equipe multiprofissional. Então, você tem dentro da terapia intensiva o psicólogo que acompanha, você tem, vamos dizer assim, a presença da família ao longo do processo do cuidado, participando desse plano terapêutico. Quando você aproxima essa família, e às vezes o médico assistente se sente pressionado também, e você traz eles para a discussão, e a gente alinha as expectativas, você consegue desenhar para o paciente, que é o principal, que o objeto de todo... Vamos dizer assim, todo o esforço que a gente faz em relação ao tratamento, o centro disso tudo é o paciente. Isso aí. E às vezes você tem, vamos dizer assim, desfechos ruins, uma experiência de acolhimento boa, e a família sai grata. Porque ela entende que, apesar de você não ter conseguido recuperar o paciente e devolver ele para a família, porque a doença era intratável, seja ela oncológica, seja ela de outra etiologia, a família foi acolhida pela equipe multi e a família ou o paciente, se ele estiver consciente, participou das decisões relativas ao plano terapêutico estabelecido para ele.